Oi, meus amores, como vocês estão? Meu nome é Tainara. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre como fazer os gêneros textuais da redação da UES e da URCA, mesmo quando você não conhece aquele gênero, tá? A primeira coisa para eu situar vocês é que a UES e a URCA elas não avisam no edital qual que vai ser o gênero textual que vai ser cobrado. Ou seja, ele subentende que o estudante ele vai, ao longo da formação dele, conhecer todos os gêneros textuais mais comuns, tá? E isso causa uma sensação de ansiedade em muita gente, tá? Sobretudo porque é bem diferente do Enem, né? Que a gente já sabe qual é o texto e que muita gente até afirma que é uma receita de bolo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Você precisa conhecer quais são as regras da redação. Como que você faz isso? Primeiramente, baixando o edital. Ah, eu não gosto. Quem gosta? Para de frescura. Baixa o edital e veja como é que o edital te avalia, tá? A UES, por exemplo, ela retira ponto de gramática, tal. Então, você pode ir baixando até o infinito e além. Não é igual ao Enem. Existem outras bancas que elas só retiram até determinado nível. Ou seja, você tem que entender como que essa faculdade ela pontua para você fazer a sua estratégia de prova. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar as provas anteriores e ver as estatísticas dos gêneros textuais que são mais incidentes. Por exemplo, na UES, artigo de opinião e relato são os dois mais incidentes. Na URCA, as cartas são muito incidentes, já teve um período que ela estava cobrando só dissertação. Nos últimos vestibulares, ela está pegando gêneros já consolidados e fazendo uma modificaçãozinha no comando, tá? Para testar aí o teu psicológico. Mas, basicamente, você precisa conhecer quais são os principais gêneros textuais. Você precisa saber fazer um artigo de opinião, um relato, as cartas. Então, é importante que você tenha algum material de apoio. Eu vendo um material de apoio para redação tanto da UES como da URCA. Se você quiser adquirir, os valores são extremamente acessíveis. Tem lá na rede vizinha no meu perfil, tá? Eu vou colocar depois uns banners aqui ao longo do vídeo para você conseguir entender do que eu tô falando. Mas basicamente você precisa aprender a fazer os principais gêneros textuais, tá? Por quê? Porque a banca ela não costuma te ensinar a fazer os gêneros textuais quando esses gêneros textuais eles são muito comuns. Por exemplo, a banca ela não vai te dizer como é que você vai fazer uma carta aberta no passo a passo. Não vai te dizer como você vai fazer um artigo de opinião. Porque a banca ela subentende que você tem condição suficiente para fazer esses gêneros textuais mais comuns sozinho, perdão. Então, os gêneros mais comuns você tem que aprender a fazer. Tainara, quais são os gêneros mais comuns? Google. Quais os gêneros mais comuns cobrados no vestibular? Ponto. Ele vai te apresentar ali uma listinha de gêneros textuais, tá? Mas basicamente são os que eu já tinha te citado anteriormente. E aí, vamos para a parte que interessa. Quando é um gênero completamente desconhecido? Eu peguei aqui duas provas da URCA, tá? A prova de 2025.2, que teve meio do ano, que foi uma nota informativa, e a prova de 2025.1, que foi uma paródia de notícia. São dois gêneros que não costumam serem cobrados, tá? Eu tô com preguiça de editar o vídeo colocando aqui, então se você quiser acompanhar, você pode baixar essas provas para entender o que eu tô falando de maneira melhor, tá? Mas basicamente o que eles pegaram? Um gênero que já era notadamente conhecido, que é a nota de repúdio, e modificaram para nota informativa. E aqui eles colocam alguns elementos para te ajudar, como por exemplo, os eixos temáticos que você pode trabalhar, tá? E ele coloca para você os elementos obrigatórios do gênero. Eu vou comparar um com o outro porque eles são diferentes, perceba. Ele coloca como elementos obrigatórios a abrangência do público-alvo, fato de escrito, problema e solução e justificativa. Então, basicamente, ele está te dando um roteiro, tá? Ou seja, aqui eu fiz a minha redação, esse aqui é um rascunho. Eu não vou ler ela inteira, porque ficaria longuíssimo, mas o que eu coloquei aqui?
prezada comunidade escolar, eu coloquei qual era a problemática, o uso indevido dos aparelhos eletrônicos, sobretudo o celular, em salas de aula. Coloquei a motivação, né, que o Ministério da Educação afirma que 80% dos estudantes admitem fazer uso indevido e que isso prejudica a concentração, tá? E justifico a medida de proibir o uso não pedagógico do celular, porque os jovens ainda estão em fase de desenvolvimento e muitos deles não têm a maturidade suficiente para utilizar, né, essa ferramenta de modo saudável, sem ali um auxílio para guiar esse processo, tá? E aí eu justifico, tá? Finalizo sintetizando as ideias trazidas aqui no texto, tá? Que é basicamente o roteiro que ele me deu. Ou seja, você precisa ler o que ele quer. Quando ele coloca elementos temáticos sugeridos, ele coloca juventude, cultura digital, redes sociais, vida saudável e transtornos da internet. E foi justamente isso que eu coloquei no meu texto, foi justamente isso que a banca quer. Por isso que ela colocou aqui o briefing do que ela deseja, tá? Eu acho os textos motivadores da URCA meio ruins, sendo honesta. Eu não acho que eles são muito motivadores, tá? Mas, basicamente, ele te ensina como fazer. E qual é o texto base? Nota de repúdio, que é bem conhecido. E aí, a partir daí, ele colocou uma nota informativa, que é um pouquinho menos conhecido como redação. Mas você já viu com certeza no dia a dia. São aquelas notas que avisam, por exemplo, que o seu condomínio vai adotar uma nova medida. Pronto. Essa é uma nota informativa, tá? E aqui a gente tem um segundo exemplo, que é da penúltima prova, que é a paródia de notícia. Então, basicamente, ele coloca aqui os elementos temáticos: violência urbana, abuso de autoridade, combate à violência, sensacionalismo e democracia. E os elementos do gênero: título chamativo, ponto de vista, propositalmente exagerado e crítica social. Aí aqui eu fiz a minha redação, não era pra vocês lerem, creio eu. Mas basicamente, eu coloquei ali o título que eles pediam, tá? E eu coloquei que o Estado, ele estava enfrentando problemas, porque agora existe uma nova lei que a população, ela pode utilizar drones para filmar ações policiais. E aí, a indústria, ela esgotou a venda desses drones e anunciou para o governo que a partir de hoje só vai vender drone. Basicamente, pela quantidade de pedidos, eles deixaram de fabricar outras coisas. E aí, obviamente, é exagerado, que é justamente o que o texto pede. E aí eu discuto aqui sobre violência policial nos bairros periféricos, também um recorte étnico-racial, tá? E que essa medida, ela foi benéfica, e aí eu coloco até uma possibilidade de uma entrevista com um policial corrupto, que afirmou que, a partir dessa medida, os atos de extorsões reduziram 80% e que ele estava pensando em deixar a segurança pública para fazer outra ação mais rentável. E que estavam pensando, inclusive, em fazer um extra, já que esses valores eles não seriam mais possíveis de serem adquiridos dessa forma. Então eu coloco vários trechos bem irônicos, bem sarcásticos, mas também sem desrespeitar os direitos humanos, deixando bem claro que é sarcasmo, tá? E aí, eu ainda não corrigi esses textos, eu vou botar pro laboratório, tá? Eu fiz as redações, mas o que eu quero deixar para vocês de maneira clara? Quando é um gênero desconhecido, eles dão um script inteiro para você, tanto na prova da UES como na prova da URCA, tá? E a banca da SEB, ultimamente, ela ou tá pegando esses temas um pouquinho diferentes e explicando para os candidatos, ou ela tá pegando já temas consolidados, ou seja, temas estatísticos, que são os temas que mais caem mesmo. O que aqui eu deixo como principal recomendação? Não se desespere, tá? Leia os textos motivadores, leia os elementos temáticos, leia os tópicos que são obrigatórios, ou seja, na proposta, para ser daquele gênero textual, tá? Se puder, adquira um material específico. Tem lá no perfil, tanto para a UES como também para URCA,
tá? Que pode te ajudar muito, mas se você não tiver condições de adquirir ou se você não preferir não adquirir, você consegue também de outras formas, só vai te deixar tendo mais trabalho, tá? Mas basicamente, conheça os principais gêneros textuais, tá? Você tem que fazer redações dos principais gêneros textuais e tem que estar com a estrutura bem fresca na cabeça. 2. Não se desespere, tá? Então eu recomendo muito que você faça as provas anteriores, tanto da OS como da URCA, tá? Fazendo as redações junto, para que você saiba os principais gêneros e também você treine seu psicológico caso caia algo que você nunca tenha ouvido falar na sua vida. E entenda, a banca ela vai te dizer o que ela quer, então você precisa ter uma mente aberta, tá? Para que você consiga desenvolver bem o gênero textual. Eu espero que com isso tenha servido para elucidar um pouquinho sobre como fazer os gêneros da UES e da URCA, mesmo quando você não sabe muita coisa acerca deles, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder para você. Se você quiser adquirir algum dos materiais, é só me procurar na rede vizinha que eu te passo mais informações. E é basicamente isso, gente. Beijo para vocês.